Olá pessoal, aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os ensinos de Jesus com estudos científicos no mundo moderno. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o efeito da reclamação na nossa vida e no nosso cérebro, como isso pode impactar a nossa existência. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, que a Tua luz possa inspirar e auxiliar para que juntos consigamos aprender, crescer e evoluir neste nosso processo contínuo de elevação para Ti. Abençoe e ilumine cada um que nos acompanha, que assim seja. Muito bem, para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus capítulo 7, versículo 12. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Reclamar menos. Para extinguir a cultura do ódio nas áreas do mundo, imaginemos como seria melhor a vida na Terra se todos cumpríssemos fielmente o compromisso de reclamar menos. Quantas vezes nos maltratamos reciprocamente, tão só por exigir que se realize de certa forma aquilo que os outros só conseguem fazer de outra maneira. De atritos mínimos, então partimos para atitudes extremas. Nessas circunstâncias, costumamos recusar a atenção e cortesia até mesmo àqueles a quem mais devemos consideração e amor. Implantamos a animosidade onde a harmonia reinava antes. Instalamos o pessimismo com a formulação de queixa desnecessária ou criamos obstáculos onde as grandes realizações poderiam ter sido fáceis. Tudo porque não desistimos de reclamar, na maioria das ocasiões, por simples bagatelas. De modo geral, as reivindicações e desinteligências reportam mais frequentemente entre aqueles que a sabedoria divina reuniu com os mais altos objetivos de edificação do bem, seja no círculo doméstico, seja no grupo de serviço ou de ideal. Por isso mesmo, os conflitos e reprovações aparecem quase sempre no mundo, nas faixas de ação a que somos levados para ajudar e compreender. Censuras entre esposo e esposa, pais e filhos, irmãos e amigos, de pequenas brechas se desenvolvem os desastres morais que comprometem a vida comunitária, desentendimentos, rixas, perturbações e acusações. Dediquemos a solução do problema às nossas melhores forças, buscando esquecer-nos de modo a sermos mais úteis aos que nos cercam e estejamos convencidos de que a segurança e o êxito de quaisquer receitas de progresso e elevação solicitam de nós a justa fidelidade ao programa que a vida estabelece em toda parte a favor de todos nós. Reclamar menos e servir mais. Que assim seja. Bem, não tem argumentos contrários a essa explicação de Emmanuel, né? Nós estamos vivenciando, todos nós, dentro de casa, no trabalho, na sociedade, qual é o impacto de afastamentos por pequenas coisas, né? As pessoas pensam diferente de nós, pessoas são diferentes e aí está também a grande beleza da vida e muitas vezes nós esquecemos de toda a grandeza do bem que é construído às vezes ao longo de toda uma vida entre parentes, amigos, familiares, no ambiente de trabalho, para poder ficar com raiva, para discutir, para reclamar por conta de pequenas coisas que são diferentes do que nós imaginamos. Isso é tão inerente ao ser humano que é difícil a gente fugir de fazer essas reclamações, mas é necessário. Então, como tudo na vida, é um treino, um esforço para elevação, para nos tornarmos melhores, através do exercício. Não quer dizer que de um dia para o outro a gente nunca mais vai reclamar. Mas, quando nós começamos a prestar atenção no tanto que isso pode nos prejudicar e em como essas situações acabam afetando e prejudicando
amores muito maiores e profundos, relacionamentos tão necessários e que já nos ajudaram em tantos momentos, a gente para de simplesmente agir por impulso e começa a refletir que Emmanuel tem toda a razão e que Jesus já nos ensinou que nós devemos dar aos outros o que nós queremos receber. Nós temos a obrigação de fazer melhor, de pelo menos tentar sempre, mesmo com os erros, com as quedas, nós temos a obrigação de continuar fazendo o esforço contínuo de melhoria. E é isso que essa reflexão de hoje nos faz entender, que a reclamação ela é um veneno, ela é um cupim que vai minando as relações, e isso reflete no mundo. Quando nós vemos essas guerras, quando nós vemos todas essas dissensões, essas disputas, todas essas separações por questões políticas, por questões econômicas, nós vemos que falta empatia e compreensão. E todo mundo pode ajudar, reclamando menos e ajudando mais, agindo mais para o bem. É isso que a gente tem que treinar, né? Mesmo com as dificuldades. E dentro desse contexto, nós temos o nosso lindo livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é Antes de reclamar. Antes de reclamar, lembre que a sua volta na estrada que percorremos sempre tem algo que nos aponta para repensar sobre a reclamação. Há quem reclame do cabelo, por exemplo, e do próprio corpo, da questão estética, mas se esquece que nos hospitais muitos padecem sem sequer poder levantar para olhar no espelho. Há quem reclame da vida, da situação financeira em que vive por não agradar-lhe aos caprichos, mas há quem rogue nesse instante que seja uma migalha de pão velho amanhecido para matar a fome. Há quem reclame do tempo, de tudo, dos parentes, e há quem chore nesses momentos pela morte dos seus entes. Há quem chore por questões da chuva que levou tudo. Portanto, antes de reclamar, meditemos que, se confiamos mesmo em Deus, devemos nos satisfazer com a sua vontade de vez. Parar de reclamar é um passo fundamental para que as frustrações maiores não venham nos paralisar no caminho, na condição evolutiva. Foquemos no bem e deixemos de usar esse verbo reclamar para começar a usar outros verbos, amar, fazer, modificar, que aí a nossa sintonia será de felicidade. Que assim seja. Gabriela. Bem, acho que complementa de uma forma muito importante o nosso evangelho, né? Esse trecho vem nos mostrar que quando nós começamos a olhar ao nosso redor, não para um efeito de comparação dos nossos desejos de querer mais e querer ter o que os outros mostram que possuem, mas nós começamos a olhar a realidade da maioria do mundo, como quantas pessoas, crianças e alguns inocentes sendo massacrados em guerras por questões de ego e vaidade políticas. Quantas pessoas não têm hoje nem água para beber? Quantas pessoas perderam tudo que tinham, inclusive o maior valor, que são os familiares, e continuam na batalha para se melhorar e se reerguer. Quando a gente começa a ver de verdade o mundo ao nosso redor e pensar sobre isso de uma forma aberta, a gente começa a ver que realmente não há motivo para reclamações. E as reclamações elas só pioram, né, o nosso estado, porque elas atraem energias negativas, tudo que a gente emite retorna, então essas vibrações negativas elas vão voltar trazendo mais negatividade e a gente acaba não sendo grato. Lembrando que nós já refletimos várias vezes que a gratidão ela é uma energia poderosa de bonança, de nos trazer mais daquilo que nós desejamos e queremos. Portanto, nós temos o dever de buscar reclamar menos e fazer o nosso melhor para que a gente possa crescer e evoluir, né? Aprendendo essa dinâmica tão necessária de reclamar menos e fazer mais por aqueles que nos rodeiam. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Pensamento negativo
repetitivo está associado ao declínio cognitivo subjetivo em idosos. 2 pontos, um estudo transversal. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título BMC Psychiatry, que quer dizer Psiquiatria BMC, pelos autores, o primeiro autor, Marco Schlosser, e a última autora, Natalie Marquand. Bem, o que esse estudo científico fez? Foi muito interessante porque ele entrevistou quase 500 idosos e associou diferentes hábitos e costumes através de questionários, de avaliações da vida com o problema de declínio cognitivo, ou seja, perda da capacidade de pensamento, de memória e também que está associado com Alzheimer, demência e outras doenças neurodegenerativas, ou seja, a piora do funcionamento do cérebro. E o que eles encontraram de todos os fatores associados, o que mais piora é a reclamação crônica, ou seja, eles associaram diretamente todas as pessoas que têm um pessimismo, uma reclamação constante com a vida, que são aqueles reclamadores profissionais, né, que estão o tempo inteiro chegando nos lugares, reclamam, repetem as mesmas histórias, as mesmas coisas. Essas pessoas tendem, ao longo da vida, ter maiores problemas cerebrais, como demência, Alzheimer, Parkinson e outras alterações, além de piorar a qualidade de vida, né? Também esse estudo sugere que existem estratégias que nós podemos utilizar para ajudar a combater isso, como a meditação, como leituras boas, né? E a autoobservação, com certeza, né? Ninguém vai conseguir, como nós já falamos, mudar de uma hora para outra, mas é através do esforço constante e de uma observação constante daquilo que estamos fazendo que não é o ideal e não é o correto que a gente consegue melhorar, né? É só através desse treino. Então, que essa associação dos ensinamentos do Evangelho com os estudos científicos possa nos fazer, pelo menos, buscar mais, né? Evitar as reclamações, conversar de uma forma mais aberta e ampla e agradecer mais, né? Porque o oposto da reclamação é a gratitude, é quando nós somos gratos pelo que temos, apesar de tudo que ainda não alcançamos, o que faz parte do mundo como o nosso, ainda de provas e expiações. Façamos a nossa parte. Então, vamos à nossa prece de encerramento. Senhor Deus, que a Tua luz possa nos guiar, abençoar e instruir para que juntos consigamos fazer melhor, sermos melhores levando a Tua luz aonde formos. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.